O que o desejo pelas honras dos homens tem feito com muitos ministros de Deus, muitas mulheres de Deus? Em primeiro lugar, o desejo de honra dos homens impede que muitos se tornem obreiros da casa do Senhor, na causa do Senhor. Antigamente, alguns jovens na igreja, alguns adolescentes e até crianças tinham orgulho de dizer que estudariam para serem pregadores, teólogos, mestres, pastores. Hoje não. Hoje é mais honroso dizer: meu filho é um médico, eu serei um advogado, eu serei um juiz, eu serei um promotor. Por quê? Um dos motivos é que se você numa sala de aula responder, se alguém te perguntar qual o seu sonho, seu futuro projeto, e a resposta for ser um pregador, ser um pastor, um ministro da palavra de Deus, vão rir de você, vão zombar de você. Se você é alguém que não almeja o ministério porque não é chamado para esse ministério, é uma coisa. Agora, se você sente amor por almas, se você acha lindo o cumprimento do ministério, se você sente a chamada arder no seu peito, e porque as pessoas vão rir, porque sua família não vai aprovar, e você despreza o chamado do ministério, o estudo teológico, você deseja, você luta, você busca as honras e as glórias dos homens. Em segundo lugar, o desejo pelas honras dos homens podem te orientar a casar com a pessoa errada. Existem pessoas que preferem se casar com um médico, um promotor, um advogado, um empresário, não simplesmente por amor ou porque é o que Deus tem para a vida dela, ou casar com advogada, promotora, juíza, médica, não é porque Deus a tem para a vida dele. Não, eu vou investir aqui, eu vou cuidar disso aqui, eu nem a amo, eu nem a respeito, mas com ela ou com ele eu tenho respeito da sociedade. As pessoas vão me honrar, as pessoas vão me elogiar. Essa associação entre essas duas famílias vai fazer com que minha família, minha história seja respeitada. Se você prefere esse tipo de gente pela posição que tem, ao invés de amar ou aceitar quem Deus pode ter preparado para a sua vida, como um estudante, um simples trabalhador, uma estudante, uma serva de Deus, uma simples trabalhadora, se você faz essa troca pelo que vão pensar, é porque você busca as honras dos homens. Terceiro lugar, o desejo pelas honras humanas podem te fazer parar de pregar a mensagem que Deus quer que você pregue. Se eu dependesse das glórias humanas, das honras humanas, dos likes e elogios em muitos lugares, queridos, eu deixaria de pregar mensagens expositivas, eu deixaria de pregar mensagens pentecostais. Gálatas capítulo de número 1, Paulo disse: por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não, o que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora eu estou querendo agradar as pessoas? Se eu estivesse, eu não seria servo de Cristo. Paulo diz que o desejo pelas honras e pelas glórias dos homens é tão grande na vida de algumas pessoas que elas podem deixar de servir a Cristo para servir às opiniões humanas. Pregadores pentecostais estão abrindo mão do fervor do Espírito por medo do que os nobres vão pensar, pessoas estudadas vão dizer. Alguns pregadores que têm um dom de cura estão deixando de orar por cura. Alguns pregadores que têm uma unção extraordinária e uma autoridade da parte de Deus para orar por batismo no Espírito Santo estão deixando de fazer isso porque em alguns lugares houveram poucos batismos ou nenhum batismo e as pessoas zombaram, criticaram. Se você parou é porque você deseja e busca as glórias dos homens. Deixou de orar por cura porque muitas estão zombando na internet por quem ora quem exerce o ministério da cura, principalmente os sensacionistas e reformodinhas web crentes. Você não pode depender dos elogios nem das críticas humanas para fluir nos dons que Deus te concedeu. E alguns pregadores que têm um dom de mestre estão deixando de pregar no seu perfil simples, amoroso e calmo, por medo de críticas de falsos pentecostais ou neopentecostais que gostam de barulhos desnecessários e excessivos, manifestações, estereótipos, vibrações forçadas que mestres não costumam gerar, não costumam fazer. E eles deixam de pregar. Por quê? Porque estão buscando a aprovação dos homens. Estão buscando a glória dos homens para continuarem no ministério para o qual foram chamados.
Em quinto lugar, a busca pelas honras dos homens, pelas glórias e elogios dos homens, estão impedindo de alguns pastores se entregarem ao ministério em tempo integral. Ou seja, o que vão dizer de mim se eu viver só da obra? Se eu viver só cuidando da igreja? A igreja precisa da presença do pastor, a igreja está precisando do seu aconselhamento, do seu acompanhamento, que você tenha mais tempo para estudar, que você tenha mais tempo para estudar as escrituras, para aconselhar o seu povo, para guiar seus adolescentes, para ajudar suas crianças, para ajudar as famílias da sua igreja. Porém, estando no tempo integral do ministério, é quase impossível você ter o respeito e a admiração de todas as pessoas. Principalmente dos desigrejados, principalmente dos webcrentes, principalmente dos ímpios que se escandalizaram com os falsos pregadores, coisa que você não é. Você deixa de viver o propósito de Deus para sua vida porque você está com medo do que vão dizer. É porque você está desejando a honra dos homens. Então, se eu trabalhar e tiver pouco tempo para a obra, se eu trabalhar e tiver pouco tempo para estudar, então assim eu serei elogiado por muitas pessoas. Eu já vi pais de ministros, de futuros pregadores dizendo que a maior tristeza deles seria ver os filhos deles dependendo de contribuição de crente para o sustento deles. Por quê? Porque o mais ilustre na sociedade não são aqueles que vivem das contribuições nas igrejas. Não, ilustre na sociedade é aquele que vive da renda de uma grande cirurgia, a renda de uma empresa, não é? A renda de um grande vendedor. Ser pastor em uma igreja local e receber o sustento pelas contribuições, conforme a Bíblia ensina, como Paulo ensinou na primeira carta aos Coríntios, capítulo número 9, ele diz que por ele ser apóstolo, ele não tinha o direito de comer e beber. Por ele ser obreiro, pastor, ele não tinha o direito de, numa obra itinerante, levar a esposa quando o apóstolo tivesse. Será que ele deveria deixar de trabalhar? Versículo 7, ele diz: quem luta à sua própria custa? Quem planta a vinha não se alimenta do seu fruto? Quem apacenta o rebanho não come do leite do gado? E Paulo vai dizer que Deus disse isso no versículo 9. Deus havia dito para não atar a boca dos bois, pensando nos obreiros, pensando nos ministros de Deus, que no versículo 11 semeiam coisas espirituais para receberem dos crentes as coisas, o sustento material. Versículo 12, ele diz que muitos outros participam desse poder, ou seja, dessa autorização de serem sustentados. Mas Paulo abriu mão desse direito em Corinto para não ser impedimento. Sabe o que é isso? Porque os crentes lá e os perseguidores do evangelho lá eram o impedimento. Estavam discordando de Paulo ser sustentado pela igreja. Aqui, Paulo não estava recebendo o elogio deles. Para não gerar escândalo numa situação específica, Paulo abriu mão do salário aqui. Mas olha o que ele diz no próximo texto. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 7. Paulo, lá ele diz que abriu mão para evitar escândalo, mas ele não deixa de exortar a igreja por não tê-lo defendido. 2 Coríntios 11, versículo 7. Eu pequei, humilhando a mim mesmo, para que vocês fossem exaltados. O pastor que evita receber a contribuição para o seu salário da igreja é alguém que se humilha para que outros sejam exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Versículo 8. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. Ele está dizendo, vocês não me deram salário, mas outras igrejas me assalariaram para que eu pudesse abençoar vocês com a pregação da palavra. Isso é injusto. A igreja em Corinto sendo abençoada pelo ministério de alguém que estava recebendo ofertas de outras igrejas. Quantas igrejas que não conseguem sustentar o seu pastor porque não querem, não se esforçam para isso e eles têm que ficar recebendo a oferta de outras igrejas, de outras instituições e até de empresas. Então, pastores, abram os olhos. A Bíblia está dizendo que o obreiro é digno do seu salário. Olha o que Paulo disse em Gálatas capítulo 6, versículo 6. Não erreis, Deus não... Perdão. Olha o que Paulo disse em Gálatas capítulo 6, versículo 6. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Um outro ensino de Paulo
Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 5, versículo 17. Os presbíteros, que são líderes, pastores, que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra. Tá vendo aqui? O salário do pastor é chamado de honra. Algumas traduções dizem duplo honorários, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura, não ligarás, fecharás a boca do boi enquanto trabalha, pois digno é o obreiro do seu salário. Então é o seguinte, muitos pastores, por medo das críticas de que todo pastor é ladrão, têm deixado de se entregar integralmente no ministério para viver de contribuições.